Bom dia, graça e paz. Mais uma manhã aqui tomando aquele café com a pastora. Aquele café que vai alimentar a sua alma e abençoar a sua vida. E eu quero lhe convidar nessa manhã para que você compartilhe essa palavra com pelo menos 5 pessoas e que essa palavra abençoe outras pessoas. Dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e seja tremendamente abençoada por essa palavra. Ore comigo. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer pelas nossas vidas, pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo meu irmão, pela minha irmã que está assistindo essa mensagem nessa manhã e que vai ser abençoado por essa palavra. Alimenta-o, Senhor, fortalece-o, alegra-o e derrama sobre cada um deles todas as bênçãos que emanam da tua presença. Em nome de Jesus, amém. E eu vou continuar falando hoje sobre a jornada dos salmos que nós começamos a ministrar algumas semanas atrás, os salmos de romagem. E hoje, nessa manhã, eu vou falar sobre o Salmo 123, que é maravilhoso. O salmista diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Como eu já falei nos outros salmos, os salmos de romagens foram salmos que os peregrinos, o povo de Deus, quando ele ia para Jerusalém, quando ele subia para Jerusalém, que ele ia celebrar as festas, eles iam em multidão em festas, eles iam de uma forma em caravana, eles subiam para Jerusalém muito felizes porque eles iam ver o templo do Senhor, eles iam participar dos festejos daquela nação, daquele povo, eles iam celebrar as bênçãos do Eterno, as bênçãos do Senhor na vida deles. Esse Salmo 23, ele é muito interessante. Ele diz o seguinte: a ti que habita nos céus. Meus irmãos, é muito interessante quando você observa a palavra. Ele diz: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. O salmista busca e pede auxílio para aquele que ele entende que habita e que está acima dele, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder de lhe abençoar, de lhe tirar daquela situação, de lhe ajudar, de lhe fortalecer, de lhe conduzir ao bom caminho, aquele que tem poder para agir a seu favor. Ele faz esse paralelo, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e as mãos aqui representa atitude, representa poder, representa amparo, representa sustento, representa força, representa condução, aquele que vai conduzir, aquele que vai ajudar, que vai guiar aquela pessoa no bom caminho, que vai derramar as bênçãos. Antigamente os senhores, eles poderiam ser homens bons e homens maus, mas os senhores que eram bons, os seus servos tinham o maior prazer de lhe servir. E aqueles senhores bons, quando era no tempo do jubileu, quando era no tempo que eles iam serem absorvidos, o que acontecia? Eles eram libertos, eles saíam daquela escravidão e poderiam gozar a sua vida em liberdade. Então, eles esperavam esse dia
para receber a alforria, que era o ano do jubileu, quando a terra ia descansar. E aí o que acontecia? Os senhores colocavam os seus servos a forro, dava a liberdade, a libertação deles. Mas aqueles senhores que eram bons, os seus servos queriam ficar, porque da mão deles, na casa deles, eles tinham suprimento, eles tinham ajuda, eles tinham proteção, eles tinham socorro, eles tinham amparo. Então os olhos estavam sempre fitos. A palavra do salmista é que estava fito nas mãos, exatamente nas mãos, da onde emanavam as bênçãos. E aí, meus irmãos, e da serva também na mão da senhora. O paralelo significa a mesma coisa, o exemplo. Significa que estava olhando para as mãos, para aquele e para aquela que poderia abençoá-los. E os nossos olhos deverão estar fitos nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Até que Ele se compadeça de nós. Versículo 2 diz, até que Ele se compadeça de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias em que há muito escárnio, dias de zombaria, dias de opressão, dias de angústia, dias de medo. Os homens são tão terríveis, os homens são tão cruéis, os homens estão zombando das autoridades, os homens estão brincando com Deus, os homens estão tirando a vida das pessoas. Nessa semana nós estamos vivenciando mais um massacre, mais uma mortandade, mais uma violência contra crianças. É tão duro falar sobre isso, é tão difícil falar sobre isso. É sobre o que aconteceu, aquele jovem de 18 anos, entrando em uma creche, em uma escola de crianças pequenas, de crianças bem pequenas, de bebês, e tirando a vida da professora, das professoras e daquelas crianças. Que coisa, meus irmãos, que mundo que nós estamos vivendo. O que mais falta acontecer para que nós tomemos providência, para que nós fiquemos atentos? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta que nos últimos dias os homens seriam cruéis. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, ele diz, nos últimos dias os homens seriam cruéis, inimigos do bem, ingratos, desafeiçoados, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores. Meus irmãos, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Sem domínio de si. Aquele rapaz entrou naquele lugar sem domínio de si e tirou a vida daqueles bebês. E agora aquelas famílias estão enlutadas. Meus irmãos, que dor, que tristeza. Como que você vai consolar uma mãe que deixou o seu bebê ali naquele lugar, e quando ela chega lá, ela recebe a notícia de que entrou um homem ali e tirou a vida do seu filho, do seu bebê. Meus irmãos, que dor. Que dor, meus irmãos. O que é que nós vamos fazer? Só Deus pode nos ajudar. Só em Deus nós temos o livramento. Só em Deus nós temos a ajuda, o auxílio. E eu quero convidar você nessa manhã para que você busque esse Deus, para que você busque esse auxílio, para que você seja guardado, você e a sua família. Porque estamos vivendo em dias que o nosso coração está em luto. O mundo todo está de luto. Essa semana a nação brasileira recebeu a notícia de mais um artista, né? Aquele rapaz que faleceu. Meus irmãos, que coisa triste para a sua família. E todos ficamos tristes. Eu orei muito por ele, mas ele não conseguiu resistir. E agora, mais uma atrocidade na nossa nação. Que coisa, meus irmãos, que coisa triste. Que luto mais triste na nossa nação. E no Brasil todo, no mundo todo está assim. Muita violência,
muita zombaria, muita falta de amor. Precisamos ter mais amor pelas pessoas, só o amor. A palavra de Deus diz que só o amor cobre multidão de pecados. Só o amor. E é através do amor de Jesus Cristo que nós vamos poder sobreviver, nós vamos poder ajudar as pessoas e levar um alento para aquelas pessoas. Então não tire os seus olhos das mãos do Senhor. No versículo 3, o salmista diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Olha, irmãos, que coisa. Estamos fartos, estamos vivendo esses dias de soberba, de escárnio, daqueles que não têm temor de Deus, daqueles que não têm temor do Senhor, daqueles que não têm Deus no coração, daqueles que não têm Jesus no seu coração. Mas a nossa saída está em olhar, em buscar auxílio daquele que o salmista diz que habita nos céus, mas que os seus olhos estão contemplando todos nós que habitamos na terra. Só dele vem o refúgio, só dele vem o livramento, só dele vem o socorro. Só nele está a nossa solução. Eu digo para você nessa manhã, entregue seu caminho nas mãos do Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, confie nele e o mais ele fará. Entregue sua família, entregue os seus sonhos, os seus projetos nas mãos do Senhor e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com a Pastora. Fique com Deus.